agora nós vamos começar as cartas pastorais. Vamos falar de muitas cartas. Carta de Tiago, carta aos Hebreus, carta de Judas, depois primeira, segunda e terceira João, primeira e segunda Pedro, enfim. Estamos chegando ao final do Novo Testamento. Nós estamos aí no módulo, que seria o módulo 4 do nosso curso presencial de Escola de Profetas, que é o módulo que estuda o Novo Testamento, livro a livro, capítulo a capítulo, para ajudar você a compreender mais a palavra de Deus. Bom, hoje é a carta de Tiago. E a carta de Tiago, já começamos aqui nos bastidores a discutir, eu e o Bispo G, porque é uma carta polêmica, né? A carta em que, realmente, qual foi o Tiago que escreveu? Vamos ver aí, então, qual o momento que nós estamos estudando na história da humanidade. Então, o Novo Testamento se enquadra no domínio do Império Romano, então, o Império de Calígula, depois o Império de Cláudio. Então, nesse intervalo aí, é que muitos estudiosos acreditam que a carta, se for de Tiago, irmão de Jesus, foi escrita. Então, seria aí nesse intervalo entre a primeira e a segunda viagem missionária de Paulo. Perfeito? Bispo G, vamos falar sobre esta carta de Tiago. Afinal, Tiago, que Tiago é esse? Porque tem tanto Tiago na Bíblia que é claro que isso vai gerar polêmica hoje. É um nome bem comum, né? É um nome Jacobus, né? Que é Jacó. Então, imagina se não tinha muito israelita judeu que chamava Jacó, né? Então, por ser um nome muito comum, são vários, né? Que dá para conhecer no Novo Testamento são 4. 3 que provavelmente podem ser os escritores, né? Então, é uma polêmica muito grande a esse respeito, né? O que a gente tem claro é que não é Tiago, filho de Zebedeu. Isso. Isso é uma coisa clara porque Tiago, ele foi mártir muito cedo e essa carta ela foi escrita posteriormente. Então, primeiro que já tiramos de cara a possibilidade de ser Tiago, irmão de João, filho de Zebedeu. João que escreveu Apocalipse, as cartas e assim por diante, o Evangelho de João. Então, pela crítica, inclusive, quando é avaliada uma carta, a carta de Tiago ela tem um inglês muito bom. Inglês não, Desculpe, grego. Um grego muito bom. Uhum. Então, um grego muito elaborado, alguém culto que escreveu. Então, como Tiago tinha praticamente começado a igreja, então eles não tinham essa ascendência a ponto de alguém vir para escrever num grego como é o grego escrito em Tiago. Então, isso é descartado realmente também, até pelo fato que aqui a carta fala sobre os judeus das 12 tribos que estão na dispersão. Ela, na forma que é colocada, ainda não tinha acontecido, ela ia acontecer posteriormente, né? Então, quando começar mesmo a perseguição, um pouco mais à frente, anos 50, 54, 60, é onde é o auge, onde inclusive a gente sabe que Paulo foi depois decapitado e assim por diante. Então, é um pouco precoce realmente falar que fosse Tiago, filho de Zebedeu. Bom, aí temos outros 2 Tiagos. Então, nós temos Tiago, filho de Alfeu, que era um dos discípulos de Jesus, tá? E nós temos um outro Tiago que a tradição cristã aceita como o escritor dessa carta, que é o Tiago, irmão de Jesus. Pouco se sabe, Bispo G, sobre Tiago, filho de Alfeu. Né? Quase nada. Tiago, irmão de Jesus, como esse grego é um grego tão complexo, talvez seria difícil ele ter escrito. Porque ele era um homem carpinteiro da Galileia. Galileia, não escreveu. Perfeito? Então, ou, se não for ele escreveu, alguém escreveu para ele. Isso. Então, Todos os Tiagos em pauta não teriam escrito essa carta. Então alguém escreveu. Alguém escreveu. Alguém que domina muito bem o grego escreveu. Agora, essa carta ela só vai aparecer também, ela é encontrada, se não me engano, no 3º século, 2º século, não me recordo. Isso, final do 2º século, já entrado no 3º século. É que ela vai ser reconhecida. Então, o que ocorre? Ela tem alguns lugares no Egito que ela fazia parte, né, usual, isso é um ponto favorável, né? Mas que ela é reconhecida fazendo parte do cânon do Novo Testamento só no 3º século. Então, uma data um pouco tardia também para ser um dos 2, ou um ou outro, né, assim, de imediato. Então, talvez houvesse um processo, vamos dizer assim, para ambos, de crescimento, de elaboração. Eu entendo também um pouco de sofrimento, porque a carta de Tiago ela coloca aqui um lado muito forte na ação social. Então, só alguém
que passasse por uma turbulência social que poderia, vamos dizer assim, defender. Então, esse é um lado positivo que a gente poderia colocar mais para Alfeu, porque Alfeu não era um ultra apóstolo, não era alguém de vanguarda, não era o irmão de Jesus. Então, esse lado, né, um lado da carta. Nós vamos tratar esse Tiago hoje, vamos falar um pouquinho mais de Tiago, irmão de Jesus, por uma questão de tradição. Tradição. É difícil você saber quem escreveu. Uma questão de impossível. tradição possível. Nós vamos entender que, como tradição, que foi irmão de Jesus, né? Que se converteu depois do ministério de Cristo, né? Cristo ressuscitou, tudo mais, e aí sim ele teve este encontro. Mas também não tem muita informação sobre Tiago, filho de Alfeu. Não, nenhuma ação. Pouquíssimo. Então não tem nem o que te ler, porque a única passagem seria a hora que Jesus chama os discípulos, que ali Mateus organiza no capítulo 10, os outros evangelistas também, falam, ó, sabe-se que Jesus tinha 2 Tiagos como seguidores, Tiago, filho de Zebedeu, e Tiago, filho de Alfeu. Então vamos falar um pouquinho então sobre Tiago, irmão de Jesus, porque seria também muito curioso ele ter escrito, porque ele não caminhou com Cristo. Né? Ele escreve de uma forma até parecida, ele vai ter coisas parecidas, fala por parábolas e tudo mais, mas até aí não pode ser tanto ele como Tiago, filho de Alfeu, porque Tiago, filho de Alfeu, também andou com Jesus e ouviu todas as parábolas. Ponto. Não é? Então, vamos ver um pouquinho sobre esta figura, né? Tiago, o irmão de Jesus. Vamos lá, Mateus capítulo 13 e João capítulo 17. Não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Ora, a festa dos judeus, chamada de festa dos tabernáculos, estava próxima. Dirigiram-se, pois, a ele os seus irmãos e lhe disseram: deixa esse lugar e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Porque ninguém há que procure ser conhecido em público e, contudo, realize os seus feitos em oculto. Se fazes estas coisas, manifesta-te ao mundo, pois nem mesmo seus irmãos criam nele. Então a palavra é clara que durante o ministério de Cristo, os irmãos, né, de sangue. Então a gente fala de Judas, Tiago, todos esses irmãos, né, que eram filhos de Maria com José, eles não criam em Jesus. Eles não enxergavam Jesus como o Salvador. Mesmo Jesus, né, andando em santidade, com todos os aspectos, talvez enxergavam Jesus como um grande profeta, um homem diferenciado, mas como filho de Deus, claramente eles não acreditavam. Agora, vai ser algo muito interessante, porque nós vamos ver eles reconhecendo depois Cristo como o Salvador. Bispo G, nós temos também uma carta que nós vamos estudar futuramente, que é a carta de Judas. E esse Judas era irmão de Jesus? Então, essa também é uma outra polêmica, né? Que a gente tem que averiguar. Não é muito correto falar que seja um irmão de Jesus. Por alguns aspectos, até de conhecimento que há de outras cartas, até algumas coisas mais, vamos dizer assim, que eram mais rabínicas. Então fica difícil a gente falar que fosse o irmão de Jesus, a não ser que o irmão de Jesus tenha passado depois por um processo de conhecimento das Escrituras e até da tradição rabínica, porque Judas fala muito forte a respeito de algumas tradições rabínicas do futuro, né? Então esse é o debate, por quê? Porque na carta de Judas ele se apresenta como irmão de Tiago. Então isso tira a possibilidade de ser Judas Tadeu. Isso. Perfeito? Tira essa possibilidade, porque a não ser que Judas Tadeu tivesse um outro irmão chamado Tiago. Mas também é tanto Tiago, tanto Judas e tanto João, que aí fica difícil. É verdade. Não é? Agora, é uma carta complexa. Quando a gente vai estudar depois a carta de Judas, é uma carta muito difícil. Então, alguém poderia falar assim, não pode ser Tiago realmente escritor, porque Judas também escreveu tão difícil quanto Tiago. E Judas tem assim até um referencial de uma das cartas de Pedro. Porque você vai perceber que muito do que Judas ministra é baseado em Pedro. Verdade. Na segunda carta de Pedro, principalmente. Então, ao norte. Então, poderia até ser um irmão de Jesus, pelo fato que a carta de Pedro é também um referencial para ser escrita depois da carta de Judas. Sendo assim, se eles são os escritores, pelo menos nós sabemos que os dois se converteram
a fé cristã e passaram a ser pessoas influentes, a serem apóstolos na igreja. Independente se escreveram a carta ou não, eles realmente tiveram esse ministério. Isso é uma coisa clara. Nós temos várias figuras, por exemplo, quando Pedro ele sai da prisão no capítulo 12, após Tiago, filho de Zebedeu, ter sido morto. O anjo abre a prisão, enfim, Pedro sai. Quando ele vai se encontrar com os discípulos, ele manda avisar a Tiago. Então, esse Tiago, quem é? Será que é filho de Alfeu? Ou é Tiago, irmão de Jesus? O que aceita é Tiago de irmão de Jesus pela influência dele naquele momento. Isso, pelo momento, porque vejam que o Tiago havia sido morto. Pedro era uma das outras, vamos dizer, a segunda principal coluna. Então ficaria ali um problema. Aliás, seria a primeira, né? Nesse momento ainda Pedro é a principal coluna. Então morre um dos 3 principais discípulos de Jesus. Então, o fato de já falar para Tiago é porque eu creio que era realmente o irmão de Jesus, até pela proeminência. Esse é o momento em que também o irmão de Jesus já está no crescimento, como apóstolo. Ele vai ser a principal autoridade em Jerusalém. Ele vai se concentrar em Jerusalém. E é claro, ele era muito respeitado pelo fato de ele ser irmão de Jesus. Então é aquela questão familiar também. Também, sem dúvida, sucessão, né? Sucessão, né? Dentro da família dele, Jesus era o irmão mais velho. Ele era o primogênito. Então, que é uma coisa óbvia. Agora, os irmãos tiveram excelentes referências de Cristo na infância, na adolescência, senão eles não teriam se convertido. Com certeza. E eles não se tornariam apóstolos se não houvesse assim esse vínculo. Eles podiam não acreditar no momento, né, porque eles ainda eram jovens, tinha todo um processo. Vendo Jesus, talvez falasse, esse cara é fanático, meu irmão é meu é Bíblia, é fanático, não sai da igreja. Como acontece hoje em dia. Você vê muitas vezes meninos que se convertem, os irmãos não estão nem ainda zombam, mas que no futuro vão reconhecer. E eu acho que isso era uma característica. Então, o reconhecimento da santidade, da comunhão, gerou neles não só uma conversão, mas um processo rápido de formação. Gálatas também fala que o apóstolo Paulo, quando ele voltou para Jerusalém após a sua conversão, logo após a conversão, porque foram tantas vindas para Jerusalém, mas que ele foi se encontrar com o Tiago, ele não encontrou ninguém, ele não quis conversar com ninguém, somente com Tiago, irmão do Senhor. Ele fala, Tiago, irmão do Senhor. Do Senhor, né? Ele cita ainda o termo Senhor. Irmão do Senhor. Então, aqui, sem dúvida, mostra, por que Paulo vai falar com o Tiago, irmão de Jesus, e não com os outros Tiagos? Então, mostra que esse Tiago era diferente, que realmente havia um destaque de Tiago, irmão de Jesus, como autoridade, como talvez um bom conselheiro, com alguém que iria ajudar Paulo. O que é algo curioso, porque Tiago, irmão de Jesus, ele era um homem que vinha da religiosidade, daquela carga da Galiléia, como todos os outros discípulos, enfim, né? E Paulo vai procurar o conselho dele para iniciar o seu ministério antes de ir para Tarso, Antioquia e depois para as viagens missionárias. Então, aí a gente vê, Dani, a importância, porque às vezes nós valorizamos muito fortemente aquilo que são as características de formação. E a unção, ela prevalece. A unção, ela nos leva a aprender coisas que nós não conhecemos, né? Ela nos ensina a respeito de todas as coisas. Então, até nesse ponto, eu acho que é uma forte, vamos dizer assim, uma vertente muito forte do quanto a unção é importante, porque o irmão de Jesus não tinha a formação de Paulo e Paulo vai até ele. Então, mostrando que Paulo era o cara, né? Não adianta, Paulo era o apóstolo. Mas vejam, para consultar, Tiago era alguém muito forte, muito sólido, um verdadeiro apóstolo. Sem dúvida. Bom, eu vou ler aqui a primeira carta aos Coríntios 9, 5, porque dá a entender que Tiago, irmão de Jesus, era casado. Porque fala assim, ó, e também o de fazer-nos acompanhar de uma mulher irmã, ou de uma mulher, né, de uma esposa, como fazem os demais apóstolos e os irmãos do Senhor e Cefas. Então, aqui ele está conversando sobre, é claro, com os coríntios, sobre o direito dele. Eu não quis me casar, mas eu tenho direito sobre outras coisas, enfim, uma outra discussão. O ponto é que aqui ele está usando como exemplo que com certeza os irmãos de Jesus eram casados e que eles estavam na igreja. Entendi. Eles estavam relacionados à igreja. Senão eu não ia comentar sobre os irmãos de Jesus. Né? Então eles eram convertidos sim. E Cefas também é casado, uma coisa óbvia, porque tem o caso da sogra, a cura da sogra, enfim. Então a gente vê que era uma figura casada e uma figura muito equilibrada. Né?
seja qual for o Tiago que escreveu, nós vemos que o texto ele vai trazer essa questão do equilíbrio, da postura, das práticas cristãs, ele vai trabalhar muito isso, né, de suportar as provações, as dificuldades. Então ele vai deixar isso claro no texto. Agora, sem dúvida, um momento muito especial de Tiago, irmão de Jesus, é no Concílio de Jerusalém. Sem dúvida. Após a primeira viagem missionária, que vai definir se os estrangeiros que se convertem ao cristianismo, se eles devem ter as práticas judaicas ou não, como, por exemplo, a circuncisão. Vamos ler esse texto. Vamos lá, Atos dos Apóstolos, capítulo 15. E toda a multidão silenciou, passando a ouvir a Barnabé e a Paulo, que contavam quantos sinais e prodígios Deus fizera por meio deles entre os seus gentios. Depois que eles terminaram, falou Tiago, dizendo: Irmãos, atentai nas minhas palavras. Pelo que julgo eu, não devemos perturbar aqueles que dentre os gentios se convertem a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, bem como das relações sexuais ilícitas, da carne de animais sufocados e do sangue. Então nós vemos aqui Tiago como um homem prudente, né? Um homem que colocou a sua posição, e era uma posição que acho que somente o irmão de Jesus poderia ter também, né? Porque o debate estava forte ali, porque alguns apóstolos, não, vamos ir como os judaizantes falam, acho que eles têm que circuncidar sim. Nós vemos outros apóstolos falando, não, imagine, isso é um absurdo, não tem nada a ver com a salvação é pela fé, pela justificação em Cristo, circuncisão é desnecessária, isso é um rudimento religioso do Antigo Testamento, assim, que era o que Paulo e Barnabé defendiam, enfim. Nós vemos o quê? Que a decisão final, e olha que Pedro fala antes, Pedro coloca a posição dele, né, Bispo G? Paulo fala, Pedro fala, os demais também. E acho que colocou aquela coisa assim, vamos deixar para o irmão de Jesus decidir porque é melhor. Não, o voto, ele dá assim, é real, o voto de Minerva, né, entre aspas, como é comentado. Ele sela aquilo que é, ele define. Depois de toda a discussão, e aqui ele coloca uma posição como dele, até exercendo uma liderança. Então ele fala, ó, vai ser assim, ninguém precisa circuncidar, apenas precisa o quê? Ter uma postura de santidade. Basicamente é isso que ele coloca. Ele fala assim, inclusive, pelo que julgo eu, não devemos. Então, ele está tomando a voz de todos ali. Ele ouve tudo e, por último, ele fala, pelo que julgo eu, não se deve, e aí ele dá, vamos dizer assim, o voto final e ele fecha e sela o concílio. Tiago, irmão de Jesus, está com tanta autoridade que nós vemos no capítulo 21, então já terminando a terceira viagem missionária, quando Paulo vai a Jerusalém, e ali a gente sabe que dali ele vai ser preso e levado a Roma. Antes de entrar em Jerusalém, ele se encontra com Tiago novamente. Né? E Tiago fala, olha, ele conta tudo o que aconteceu, Tiago deve ter se alegrado muito pela obra de Deus e tudo mais, mas Tiago dá um conselho para ele, fala assim, você andou muito tempo com o estrangeiro, faça um voto que você ainda é judeu, né, raspe a cabeça, faça todos os cumprimentos da lei judaica por uma questão estratégica para minimizar o caos contra você, porque vai acontecer, não vai ter jeito. A hora que ele abrir a boca ali, então ele falou, olha, é melhor você ainda manter os costumes dos judeus para você ser aceito, principalmente pelos judaizantes, né? Porque os judaizantes também, eles continuaram não favoráveis às práticas com os estrangeiros. Sem dúvida. Eles ainda eram assim, não, tem que... Senão, Paulo não teria escrito tantas cartas falando sobre o assunto. Aos romanos, aos coríntios, né, aos gálatas, enfim, falando sobre os judaizantes, que eles queriam impor aos estrangeiros os seus hábitos judaicos, né? Enfim, muito curioso, né? Como o Tiago é essa figura do norte, né? Onde Paulo vai encontrar um melhor conselho, onde nós vemos aquela discussão e todos falando, vamos deixar ele terminar o assunto. E aqui, Daniel, é muito importante porque o Antigo Testamento, ele sempre, obviamente, ele sinalizou, né? E as coisas do Antigo Testamento são sombra do que viria depois. Mas as duas formas de sucessão do Antigo Testamento, elas são ambas familiares. Elas são uma sucessão familiar. É uma herança familiar também sucessória. E o que a gente percebe aqui é que aqui ele reivindica, ele fala, inclusive, né, que seria reerguido o tabernáculo de Davi. E a descendência de Davi está ali, porque ele era descendente de Davi, a linhagem dele vinha de Davi. Então ele vai e coloca isso,
e mostra claramente o quanto é importante a linhagem. Porque o que acontece, as pessoas muitas vezes querem passar por cima de uma linhagem de sucessão. E é um erro muito grande. Obviamente, quando essas pessoas não fazem jus àquilo que é uma sucessão, Deus ergue, mas não ergue em rebeldia. Deus ergue em unção. E isso é uma marca, isso é uma coisa que praticamente é automática. Nós vemos sucessões proféticas de pessoas que tinham linhagem profética, que os filhos não se manifestaram e Deus ergue outro. Mas sem rebelião, sem rebeldia, mas uma condição de buscar. Como ele aqui está buscando? Ele está buscando algo que ele poderia ter perdido, porque tinha Pedro ali, que numa sucessão apostólica poderia ter assumido, mas a gente percebe quem vai e começa a ir à frente é ele, que era o quê? O irmão do Senhor. Mais algumas curiosidades. A carta, se foi Tiago, ela deve ter sido, irmão de Jesus, ela deve ter sido escrita por volta do ano 48, 49, o que seria uma das cartas mais antigas, né? Como Tessalonicenses, enfim, Gálatas. A tradição cristã diz que ele foi martirizado, Tiago, e que foi até em Jerusalém, a pedradas, e alguém, acho que ali deu um golpe para acabar, né, com a dor, fala que foi morto com uma massa. Enfim, isso não passa de tradição. A Bíblia não afirma sobre o assunto. Um outro detalhe também é que a carta ela tem trechos que se assemelham muito a alguns provérbios de Salomão, as parábolas, a forma, né? Ele trata com parábolas, ele explica por parábolas o que poderia ser tanto o Tiago de Alfeu como o Tiago, o irmão de Jesus, porque os dois teriam esse tipo de formação. Porque Jesus falava muito assim, né? Quem conviveu com ele poderia ter mais ou menos o mesmo tipo de expressão. Agora, uma coisa é certa, conheceria bem as Escrituras, né? Sim. Porque a maneira que é colocada, nós vemos também textos que ele coloca ali de sabedoria, como Eclesiastes. Sim. Então ele coloca provérbios, como os provérbios de Salomão. Textos de Salomão, né? Livros de Salomão. Isso. Também conta a história de alguns. Ele vai falar de Elias, vai falar de Raabe, vai falar de algumas figuras de alguém que tem um conhecimento profundo das Escrituras. Perfeito. Não é? E o tema central da carta de Tiago vai falar sobre práticas e a fé cristã. Basicamente, ele vai tratar por várias formas diferentes esse assunto. Principalmente sobre fé e obras. Vai falar muito sobre obras. E um detalhe, Dani, que eu queria até comentar, porque muito da nossa própria tradição cristã, ela rejeita um pouco a carta de Tiago e até os protestantes, principalmente, até por causa de Lutero, colocam ela como uma carta colocada meio de lado, porque ele a julga legalista. E ela não é em nenhum momento legalista. Então, a marca do protestantismo é um pouco perigosa, porque para contraditar o catolicismo, às vezes ele vai contra as próprias escrituras. Nós temos que tomar muito cuidado com isso, porque o protestantismo se tornou, na época, algo que ia contra. Mas existem coisas que eram verdadeiras no catolicismo, nós não podemos também desprezar. A despeito das coisas erradas que existiam muitas coisas que eram coerentes. E uma delas o que é colocado aqui: a fé sem obras é morta. Não adianta eu chegar e falar, vai na bênção e meu irmão está passando fome. O próprio apóstolo Paulo fala que em Corinto tinha aqueles que vinham para comer, ou se vinham para comer na hora da ceia, porque estavam também passando fome. Então tem esse lado, um lado que não é de legalismo, mas um lado que a pessoa tem que ser gerada para fazer as boas obras. Muito bem. Na verdade, tudo que vai tender a religiões é complicado. Complicadíssimo. Né? Então, o próprio catolicismo, né, nas suas tradições, na mistura sincrética, acabou perdendo coisas tão preciosas do cristianismo. E o próprio protestantismo, numa veia mais política, se a gente pode dizer assim, também, correto, também tem algumas perdas. Olha o comentário de Lutero. Desculpe, né, ele não está vivo, mas ele fala que Tiago era pura palha. Meu Deus, uma carta como aquela, com coisas tão profundas. Exato. Então a gente percebe o lado de uma tendência que a gente sabe, né? Porque naquela época tinha uma revolta que existia, das pessoas que estavam mais no campo e tudo isso. A gente sabe bem esse lado político. Esse lado político é uma coisa muito forte no protestantismo e pode quebrar uma estrutura verdadeira que é a estrutura apostólica. E nós temos que repensar muitas coisas. Muito bem. Então vamos começar a estudar a carta de Tiago. Vamos ler o capítulo 1.
Vamos lá, carta de Tiago, capítulo 1. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Então é interessante, Bispo G, porque ele fala de uma sequência aqui, né? Ele fala sobre provação porque todos estavam passando provação. O momento era punk. E faz parte do evangelho passar por provação, né? Inclusive pregando o próprio evangelho. Né? Então ele fala assim numa sequência, ele fala o quê? Para nós termos alegria na provação, porque a provação da vossa fé, quando confirmada, produz perseverança. Então a provação produz perseverança, certo? E a perseverança deve ter ação completa, ou seja, é como se você alcançasse o limite da perseverança. É como encher um copo de água. E quando eu cheguei e enchi de perseverança o meu copo, então, aí eu sou perfeito e íntegro, ou seja, eu não tenho deficiências. Isso, nessa condição a qual foi provado. Nessa análise, exato. Então a aprovação, na verdade, é que ele coloca como sendo algo proveitoso por Deus. Proveitoso por quê? Estou passando por uma luta, uma dificuldade, mas tem proveito. Sem dúvida. Você está amadurecendo, você está sendo preparado para suportar situações maiores, para ensinar os outros que são frágeis e assim por diante. Para ser íntegro, ser inteiro. Não é? Então, às vezes as pessoas falam, por que eu estou fazendo essa aprovação? Eu falo assim, porque você tem fragilidades que precisam ser tratadas. Eu acho que assim, um bom referencial são os games, né? Os jogos eletrônicos. Você passa de uma fase e aí vai para outra. E o gozado é que quando você já passou essa fase, ela fica fácil depois. E é bem assim. Então você vai para uma outra, você está numa mais elevada. E aquela você passa brincando. Aí você já sabe todo o caminho e passa por ela. Muito bem, a vida é assim, né? Eu entendo com provação. Quem já lutou artes marciais, e algumas artes marciais têm a prática de uma coisa chamada calejamento. Né? Então, quem luta, por exemplo, Kung Fu, algumas artes de contato, acabam passando Muay Thai por calejamento. Então, o que acontece? Muitas vezes aquela parte do corpo ela recebe golpes, pancadas, para quê? Para que ela endureça e fique mais resistente. Não é? E também menos sensível. Exato. Além de ter resistência, ela fica mesmo sensível. Então a aprovação é o quê? Para que você se torne... Aliás, ele vai falar sobre resistência no capítulo 4 muito, muito bem, e que a gente pode voltar na próxima aula sobre isso. Mas o quê? Agora eu tenho resistência contra guerras porque eu fui preparado. E para essa preparação, houve provações. Então, a pessoa, para passar numa faculdade, numa escola, vai ser provada. E ela vai ter que se mostrar que tem condições para receber aquele título. E exatamente a nossa vida é assim. Nós vamos ter provações para o quê? Para ocupar lugares cada vez mais altos. E para estar nesse lugar mais alto, eu preciso estar íntegro, eu preciso ter todas as habilitações. E um lado que ele coloca aqui, em nada deficientes. Então, porque o que nós não podemos? Desprezar os desígnios do diabo. Então, não é só aquilo que você vive de guerra que te faz crescer. Existem coisas que você pode não ter que viver, mas que você tem que se aperfeiçoar também para não deixar brecha para que ele entre. Então, ele fala assim, olha, no momento de luta você precisa da sabedoria de Deus, você precisa de equilíbrio. Vamos ver o que Tiago fala sobre a falta de equilíbrio. Vamos lá. Continuando, carta de Tiago, capítulo 1. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Peça-a, porém, com fé e nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Então aqui a palavra fala sobre fé aliada à sabedoria. Fala, olha, se você tem dificuldades nessa provação, peça sabedoria a Deus e não duvide. Não duvide porque o Espírito Santo vai te encher, vai te dar sabedoria para você passar por essa luta. Agora, quem duvida, ele fala o quê? É como a onda do mar, é agitada pelo vento, quer dizer... Não se há um controle, é levado por onda. É levado. Onde o vento bater, você vai. Levado por doutrina. É aquele tipo de cristão
que por falta de sabedoria, no momento de aperto, é levado por qualquer coisa que oferecem por aí. E aí acaba até se perdendo. Agora ele usa o termo ânimo dobre. O que significa isso, Bispo G? Ó, a palavra ânimo dobre é a palavra dipsikos. Quer dizer, alguém que tem dois tipos de alma. O que seria? Uma pessoa que uma hora está de um lado, outra hora está de outro. Uma hora resistente e na outra hora é fraco. Então é a pessoa inconstante. O termo ânimo dobre é a pessoa inconstante. Isso estaria, de alguma forma, ligado a qualquer enfermidade psiquiátrica ou nada a ver? Não, ela poderia até, nós podemos de psicos, né? Por exemplo, se a gente for falar em termos de enfermidade, seria a pessoa bipolar. Um extremo depois o outro. Lá para baixo, depois o outro lá no alto, né? No auge. Mas aqui ela coloca a pessoa que não tem um ânimo sólido. Então, uma hora vacila, outra hora vai para frente e fica nessa dicotomia, né? Como um caráter duplo, na verdade, né? Duplo. É um caráter duplo, porque psicos, a psique, é a alma dupla. Uma hora um sentimento, outra hora outro. Porque a enfermidade psiquiátrica está mais ligada também a algumas condições neurológicas. Aí a pessoa acaba sendo envolvida, tendo reações do próprio corpo, né? Agora, aquela pessoa, né, que você não sabe qual que é a dela. Né? Ela como fala, é levada pelo vento, ela vai de onda. Então, um dia tá na igreja super firme, outro dia não tá. Um dia fala que crê em Deus, outro dia tá em depressão em casa porque fala que Deus não existe. Aí fala, aí não dá, né? É a euforia e a depressão. Exato. Aí eu te pergunto, aí a pergunta é, como é que esse cara vai vencer provação desse jeito? Não é? Aí ele vai terminar esse raciocínio falando o quê? Sobre o comportamento diante da tentação, da provação. Então vai falar, agora vocês vão entender qual é o objetivo de Deus com a aprovação. Vamos ler. Continuando, carta de Tiago, capítulo 1. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. É muito legal aqui, Bispo G, porque é como ele põe os pingos nos is. Né? Então, assim, o pecado aconteceu porque o diabo que colocou o pecado para mim. Não, o diabo ele tenta. Então, primeiro, Deus não é o tentador. Quem é o tentador? O diabo. O diabo ele vai criar situações, vai manipular. Mas o pecado se origina no próprio homem. Sem dúvida. O homem pelo quê? Pela cobiça. Ele usa o termo cobiça, não é que só há cobiça, mas ele está querendo dizer tudo que é desejo animal. É bem generalizado, né? Então ele manipula pelos desejos naturais do homem, do seu lado animal, vamos colocar assim, do seu lado carnal, certo? Então a cobiça vai atrair e seduzir. Satanás sabe disso. Então Satanás cria a situação. Ele manipula, ele coloca pensamentos, ele coloca a pessoa naquele horário, né, aí aquele papinho furado no Facebook. Então, ele vai manipular a situação. Mas o pecado não nasce nele, porque ele vive em pecado. O pecado é o quê? É fruto do próprio homem. O homem se deixa levar pela cobiça, pelos desejos, ele vai consumar o pecado e o pecado gera a morte. E a tua condição, como você colocou, de dar vazão, vamos dizer, ao termo até a cobiça, obviamente libera ao teu redor a manifestação depois da influência da tentação do diabo. Então nós temos que entender, existe esse lado, né? O lado da própria carne, mas tem um tentador também. Se habilitou, ele começa a influenciar, né? São os dominadores, né? E olha só, nós vamos ler agora o capítulo 1, versículo 27, que tem aqui uma polêmica. Continuando, carta de Tiago, capítulo 1. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e, assim mesmo, guardar-se incontaminado do mundo. Bispo G, ele fala sobre atender os necessitados, mas aqui ele usa o termo religião. Afinal, nós somos uma religião ou não? Então, o termo religião, como que é um contexto que ela não é ligado ao início, né, da parte, porque o religião é o religare, e o religare já é um sufixo usado, né, latino.
Então não tem muito a ver com aquilo que nós chamamos hoje de religiosidade. Aqui, quando ele fala de religião, ele fala o aspecto de pôr em prática a fé. É diferente daquilo que a gente chama religião no contexto doutrinário, no contexto cerimonial, de culto, e coisas nesse nível, né, que a gente sabe que são práticas religiosas. Aqui não, aqui ele falando numa fé viva, atuante. Então é pôr em prática a fé. Muito bem. Vamos, para terminar, falar sobre um texto muito conhecido, né, no mundo cristão, que é a fé sem obras é morta. Então, fé sem obras é morta. Vamos ver essa passagem. Continuando, carta de Tiago, capítulo 2. Mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. De igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Muito bem, nós vemos aí sobre fé sem obras é morta. Então, Bispo G, que adianta alguém falar que crê em Deus se não tem fruto, se não tem obras? Mas quer dizer então que eu preciso exercer um ministério? Sem dúvida. Não adianta. A salvação, o fato de você ser salvo, é algo muito importante na sua vida. Mas pelo fruto os conhecereis. Então, como é que eu posso ser alguém salvo e não entender que eu sou devedor desse amor e não pô-lo em prática? Então, por isso que Tiago aqui, ele fala alguma coisa muito forte, né? Então, quando o protestantismo veio, ele era muito contra isso, porque achava que era algo legalista. Não, a fé sem obras é morta. Nós temos que ter fruto. Foi algo que Jesus sempre falou, que o que vai permanecer é o fruto de cada um. Então, ainda faz uma analogia, o próprio Senhor faz uma analogia daquilo que é o nosso fruto. Se é pedra, se é fogo, se é palha, o que ficar é o que vai prevalecer, e o que fica é o fruto. Aqui ele está combatendo essa coisa de, não, eu creio, estou salvo, então estou justificado. Aí ele fala assim, até o diabo crê. Me afasto dos problemas da sociedade, não tenho nada a ver, sou contemplativo, estou voltado para Deus. Muito fácil, né? Ou vira um alienígena, que, né, uma pessoa alienado, né, uma pessoa completamente isolada de tudo, ou aquela pessoa que tem essa desculpa, não, eu vou para a igreja, eu só, eu estou ali com Deus, só adoro, então não faço mais nada. Mas não. Cada um cuide, olha, o evangelho é para todo mundo, deve ser salvo, cada um deve ser, muitos são chamados, poucos são escolhidos. Eu já vi muitas vezes as pessoas falarem assim, Bispo G, e talvez alguém está em casa possa ter falado isso, falam assim, não, eu não vou ao ministério, o ministério não é para mim. O ministério é para o bispo, pastor, pro fulano, para o ciclano. Não, o ministério não é para mim. Será? Tem que ser para todos. Todos. Obviamente, cada um tem o seu ministério e desenvolve especificamente. Cada um tem uma eleição. Mas até aquele que, por exemplo, não tem a condição de exercer um ministério na igreja, ele pode exercer um ministério de uma outra forma. Claro. Ele pode ser um provedor da obra. Claro. Ele pode ser alguém que ajude, fazendo um expresso da solidariedade, que é algo muito útil. Quantas salvações nós vemos através do expresso da solidariedade? Pessoas que o evangelho em si não alcançaria. Não adiantava chegar para essa pessoa e falar de Jesus e não levar um prato para ela. Exato. Muito bem, essa foi a primeira aula sobre a carta de Tiago. Vamos revisá-la. Na aula de hoje, estudamos a carta de Tiago, irmão de Cristo. Tiago não acreditava em Cristo como Filho de Deus até a ressurreição. Convertido, passou a ser grande defensor do Evangelho e o centro das decisões apostólicas em Jerusalém. Aprendemos hoje, através da carta, provação gera perseverança para sermos perfeitos. A tentação é gerada pela própria cobiça humana, manipulada por Satanás. Tanto ricos como pobres precisam aprender a conviver na igreja. Por fim, a fé é comprovada pelas atitudes, pelos frutos. Tome nota da agenda do programa Escola de Profetas. Não perca a oportunidade de se aperfeiçoar mais no conhecimento da Palavra de Deus e desenvolver seu ministério. Participe dos cursos do Centro de Estudos Apostólico.
Para mais informações, acesse ceaapostólico.com.br ou entre em contato pelo telefone 11 3203 0641.